Aqui em Jeremias capítulo 2, também no versículo 2, a palavra de Deus diz assim: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor. Deus é quem está falando. Deus mandou o profeta Jeremias levar essa mensagem para o povo de Jerusalém, povo de Israel, que também é representado hoje pela igreja do Senhor Jesus. E a mensagem é essa: lembro-me de ti, da piedade da tua mocidade e do amor do teu noivado, quando me seguias no deserto, numa terra que não se semeava. Então Israel era santidade para o Senhor, e as primícias da sua novidade. Deus estava se lembrando da época em que o seu povo era fervoroso para com ele, era dedicado para com ele, viviam no primeiro amor. Eram tempos difíceis, tinha pouco, mas fazia muito para Deus. Muitas dificuldades. Deus está trazendo a memória do seu povo. Deus está falando assim: você lembra? Porque eu lembro. Eu lembro de você quando você me conheceu. Era tantas lutas que você estava enfrentando. Era tanta dificuldade que você estava passando. As coisas eram difíceis. Mas você estava no primeiro amor. Você não olhava para nada disso. Você não olhava para as dificuldades. Você não olhava para as limitações, para os problemas. Você era separado para mim. Você era minhas primícias, porque as primícias quer dizer os primeiros. Deus estava sempre em primeiro. Deus está falando isso. Eu estava em primeiro na sua vida. Você vivia em santidade, em oração. Eu via você orando, eu ouvia as suas orações de madrugada. Você acordava 3 da manhã, 4 da manhã, você levantava para me buscar. Eu via as suas lágrimas no meu altar. Você chegava na igreja cedo. Você queria chegar na igreja cedo. Você tinha sede de ouvir a palavra. Você tinha sede de ler a Bíblia. Você queria comer a palavra. Você lia a Bíblia na igreja. Você lia a Bíblia em casa. Havia temor em você. Você chegava na igreja, você vinha aqui no altar, lembra? Fazer a sua oração. Você chegava cedo para fazer a sua oração antes da reunião. Você ficava meditando na palavra. Você se separou do mundo. Você se batizou nas águas. Você se entregou para mim. Você vivia se consagrando em jejum. Você jejuava. Você se consagrava. Os demônios fugiam de você. O diabo fugia de você. Lembra, obreira? Você lembra, obreiro? Você lembra dessa época? Que Deus lembra. Deus lembra de você, fervoroso. Deus lembra de você, fervorosa. Quando você ouvia uma repreensão, você dava graças a Deus por ter sido repreendido. Você falava: olha, isso é Deus cuidando de mim. Está vendo? Pastor hoje me deu uma repreensão. Isso é Deus cuidando de mim. Graças a Deus. Você ia orar. Você ia orar, você ia chorar na presença de Deus quando era chamada a atenção por alguma coisa. Você via o cuidado de Deus com você. Você olhava para as coisas de Deus com santidade, com temor. Você via os dízimos, as ofertas com maior temor, os bons olhos. Deus está falando: eu lembro de você nessa época. Eu lembro de você nessa época. Do teu começo, do teu início, da tua fé, da tua perseverança, da tua dedicação, da tua entrega, em meio às perseguições, a igreja sendo perseguida, a igreja apanhando todo dia,
Mas você ali, ouvindo chacotas, ouvindo piadas, sendo perseguido, sendo maltratado, sendo humilhado. Mas havia um fogo dentro de você, havia um fogo aceso dentro de você, havia dentro de você uma vontade, Deus falando, Deus está falando, havia dentro de você uma vontade de me servir tão grande, havia dentro de você uma vontade de me agradar tão grande, que nada parava você, você não estava nem aí para nada, parece que não existia mais nada e mais ninguém para você, só eu, você me via, poxa, que época, sabe aquele ditado popular, quem te viu, quem te vê, quem te viu, quem te vê, quem te conheceu, hein? Quem te conheceu naquela época, quem viu você naquela época, você era uma labareda de fogo, como eu te usei, que tempos bons. Quando nós ouvimos as músicas antigas do início da igreja, de quando nós nos convertemos, quando você ouve aquelas canções do início da igreja, de quando você chegou na igreja, você lembra assim, que tempos bons. Você lembra do seu primeiro amor. Você ouve aquela canção e você volta no tempo. Às vezes até chora, porque você diz assim, poxa, essa canção aí marcou a minha vida. Quando a gente vê isso no YouTube, uma canção da época, do início da igreja, um monte de comentário, as pessoas falando, essa canção me marcou, foi essa época aí que eu cheguei na igreja, que eu conheci Jesus, era tudo tão lindo, que saudade dessa época, tempo bom que não volta mais. Era tão gostoso nessa época. Eu era obreira, eu era obreiro, eu lembro disso, eu lembro daquilo, do pastor fulano, do pastor ciclano, que época boa. Era tudo tão difícil, mas era tão bom. A igreja não tinha quase nada, era chão batido, era banco, não tinha nem ventilador às vezes, era um calor tremendo, as paredes suavam, tudo apertado, não havia conforto nenhum, uma dificuldade tremenda, mas o tempo bom. Muita gente fala isso, e não é só quem está fora da igreja não, muitos dentro da igreja falam isso, fala desse tempo, sente saudade desse tempo, mas vem cá, o que foi que mudou? O que foi que mudou? Deus mudou? Deus mudou? A palavra de Deus mudou? A mesma Bíblia, é a mesma Bíblia, é a mesma palavra que estava escrita. Essa palavra está escrita aqui há quantos anos? A palavra de Deus não caduca, a palavra de Deus não vence, não expira, não tem prazo de validade. Jesus disse, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. O que é que mudou? A igreja mudou? Não. A igreja não mudou, a igreja continua fazendo o que sempre fez. A essência da igreja é a mesma, a mensagem da igreja é a mesma, o trabalho que a igreja está fazendo é o mesmo, desde quando começou, lá no coreto, lá na funerária, até hoje. Eu tenho 25 anos de pastor, mais de 30 de igreja. Eu cheguei na igreja em 1989 e eu não vejo nada de diferente. Eu vejo que a igreja amadureceu muito, é verdade. A igreja amadureceu, a igreja cresceu e amadureceu, mas não mudou. Ora, se Deus é o mesmo, se a palavra de Deus é a mesma, se a igreja é a mesma, o que é que aconteceu? O que foi que aconteceu? Ele responde lá em Apocalipse, capítulo 2. É como se fosse uma continuação. Olha como a Bíblia se completa. Nós estamos lendo Jeremias capítulo 2. Agora nós vamos para Apocalipse capítulo 2. E no versículo 4 ele responde essa pergunta. Ele diz, tenho porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor.
que abandonaste o teu primeiro amor. Não foi Deus que mudou, foi você. Não foi a igreja que mudou, foi você que mudou. Você é que está diferente. Você é que está diferente, viu? Porque você era humildezinho. Você era humilde. Você era tão humildezinho. Você era tão humildezinha. E agora está tão orgulhoso. Está tão orgulhosa. Você era tão simples. Só queria servir a Deus. Se falava que queria servir a Deus. E agora está tão cheio de si. Agora quer ser servido, quer ser servida. Não tinha tempo ruim para você, não tinha dificuldade, não reclamava de nada. Estava tudo sempre bom, tá bom. Falava até assim, ó, melhor do que eu mereço. Perguntava assim para você, e aí, tá bom, como é que tá as coisas? Tá tudo bem aí? Tá melhor do que eu mereço. Eu tenho mais do que eu mereço. Deus tem me dado mais. E olha que não tinha não, hein? Não tinha não. Estava numa pindaíba danada. Mas perguntava, e aí, tá tudo bom? Melhor do que eu mereço. Agora não. Agora nada tá bom. Agora nada presta. Agora é uma insatisfação do inferno. É uma insatisfação do inferno. Está sempre reclamando de alguma coisa. Está sempre se queixando de alguma coisa. Achando que merecia mais. Não, eu mereço mais. Olha o tempo que eu tenho de igreja. Olha o que eu já fiz. Ele fala aí em Apocalipse 2, conheça as tuas obras. Eu sei o que você já fez. Eu merecia isso, eu merecia não sei o quê. Ah, olha, a igreja isso. Ah, mas aqui assim. Reclama de tudo. Reclama de tudo na igreja. Se queixa de tudo. Às vezes, se o pastor passar um pouquinho do horário da reunião, vai embora. Não porque tem algum compromisso, não. Porque acha que está demorando demais. Reclama. Antes não era assim, não. Antes, quando acabava, antes a reunião durava 2h30, 3 horas. Era 1 hora só de palavra, eu lembro. Era 1 hora só de palavra e mais 1 hora só de busca. E acabava a reunião e para o povo ir embora da igreja. Não queria ir embora da igreja, queria ficar na igreja. Queria mais. Acabava a busca, o pastor despediu o povo, tinha gente que ainda estava chorando, enxugando as lágrimas, continuava de joelho buscando. Uma sede de Deus, uma vontade de servir a Deus. Os obreiros queriam botar uniforme todo dia. Todo dia estava na igreja de uniforme. Queria trabalhar em todas as reuniões, queria fazer núcleo, queria evangelizar, queria atender as pessoas, queria servir. O que mudou, hein? Abandonaste o teu primeiro amor. O problema é esse. Deus deixou de ser o primeiro na vida de muita gente. Muitos colocaram o tempo de igreja em primeiro lugar. Tirou Deus e botou o tempo de igreja. Tirou Deus e botou a posição que tem. Tirou Deus e colocou seus feitos, suas obras. Tirou Deus e colocou uma mulher, colocou um homem, colocou um namorado, colocou uma namorada. Tirou Deus e colocou uma profissão, colocou um trabalho, colocou um sonho pessoal no lugar de Deus. Tirou Deus e colocou o seu objetivo pessoal, a sua meta pessoal de vida. Tirou Deus e colocou um carro, colocou uma casa, colocou o dinheiro, substituiu, abandonou o primeiro, abandonou. Aí abandonou a oração. Há quanto tempo você não levanta de madrugada para falar com Deus? E às vezes ele até te acorda, hein? Ele até te acorda. Você acorda do nada de madrugada e vem na sua mente, a primeira coisa que vem na sua mente, vai orar. Se é Deus te chamando para orar, você vira para o outro lado e começa a roncar. Há quanto tempo você não faz um jejum? E aí nem como lembrar mais. Jejum? Há quanto tempo você não medita na palavra? Não é só na igreja, no culto, não. Você tirar o seu tempo para meditar, para comer, para se alimentar com vontade da palavra.
se trancar lá no seu quarto, procurar um cantinho sossegado, silencioso, para você elevar seus pensamentos a Deus. Não, para isso não tem tempo não, pastor, é uma luta danada, eu estou trabalhando, é uma guerra, mas tem tempo para ficar no celular. Nas redes sociais dá tempo, um pouquinho aqui, só um pouquinho, só vou ver aqui, aí tem tempo. Mas para orar, para meditar na palavra, para buscar o Espírito Santo, tem tempo não. Para vir à igreja, vem na igreja uma vez na semana, 2 vezes na semana, e acha que está vindo muito, está fazendo muito, abandonou a fidelidade a Deus no dízimo, abandonou a fidelidade a Deus. Na hora das ofertas, já não tem mais aquele desejo de dar o melhor para Deus. Dá de qualquer jeito. Às vezes tem e nem dá. Ou dá qualquer coisa. Abandonou o altar. Antes era aquela expectativa. Mal acabava uma campanha de Israel, a pessoa já estava se preparando para a próxima. Não via a hora de chegar a campanha de Israel. Porque via na campanha de Israel uma oportunidade de ir para o altar, de fazer mais para Deus, de chamar a atenção de Deus, de agradar a Deus, de ver a manifestação do poder de Deus na sua vida. O que se ouvia era isso. Poxa, eu não vejo a hora de chegar a campanha de Israel. Hoje, meu Deus, vai vir outra fogueira santa. Jesus ainda tem que tirar o dízimo, meu pai. Senhor, o pastor vai pedir oferta de novo. O que foi que aconteceu, hein? O que foi que aconteceu? Abandonaste o teu primeiro amor. E ele diz aí no versículo 5, a solução para você. Só tem um jeito para você. Só tem uma chance para você. É você fazer como Deus também lembra. Assim como Deus lembra de você, do teu amor, do teu primeiro amor, de como você era consagrada a Deus, de como você era consagrado a Ele, como você vivia em santidade, como Ele disse lá em Jeremias, era santidade ao Senhor, as primícias de toda a sua colheita. Você era o dízimo. Você não só era dizimista, não. Você era o próprio dízimo, porque você era separado do mundo. Você era separado do mundo. Você não queria conta com as coisas do mundo. Você era separado das más amizades. Você não queria andar com as pessoas que te influenciavam a fazer o que desagradava a Deus. Você não queria andar na companhia dessas pessoas. Você era separada, você era separado. Você não queria frequentar lugares que colocassem em risco a sua fé. Você era separada para Deus. Qualquer lugar que você chegasse, não demorava as pessoas perceberem que você era diferente. No trabalho, primeira semana que você estivesse trabalhando, todo mundo já sabia que você era da igreja. Todo mundo já sabia que você era da igreja, que você fazia questão que todos soubessem que você era da igreja. E não ficava preocupado em ser chamado de crente, de Bíblia, ser motivo de piada, de chacota, ainda mais sendo da Igreja Universal. Você não se preocupava, você queria mesmo que todo mundo soubesse a quem você servia, que você era separado. Você não chamava palavrão. Você não se assentava na roda dos escarnecedores. Você não se detinha no caminho dos pecadores, como diz o Salmos capítulo 1, versículo 1. Você não andava no conselho dos ímpios. Você não seguia o conselho dos ímpios. Não se detinha no caminho dos pecadores, não se sentava na roda dos escarnecedores. Você era separado para Deus, você era separada para Deus. Hoje, até com o incrédulo você quer namorar, até com o incrédulo quer casar. Tem problema não, depois ele muda, depois ela muda. Que condição você chegou, hein? A que ponto você desceu? A que nível você chegou?
Deus está falando com o povo de Israel. Se você ler o livro de Malaquias, era essa época que o povo de Israel estava vivendo. Eles começaram a se casar. Depois você lê também o livro de Neemias, a partir do capítulo 13, que você vai entender Neemias 13 em diante, coincide com Malaquias. Foi a época do que se levantou o profeta Malaquias. Eles começaram a se casar, fazer casamentos mistos. O povo de Israel com as mulheres idólatras. Estava uma maior confusão. Os filhos nascendo idólatras, se desviando. Para você ter uma ideia, eles fecharam a casa do tesouro. A casa do tesouro. Eles fecharam a casa do tesouro, fizeram um quarto aonde se prostituíam. Eles abandonaram a prática dos dízimos, das ofertas. Você lê Malaquias, você vê Deus falando tudo isso. A que ponto, que decadência moral, espiritual. Ele diz aí, leia aí o versículo 5, Apocalipse 2:5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra? Onde foi que você caiu? Aonde foi? O que foi que aconteceu? Foi uma paixão. Foi depois que foi aquela paixão. Eu me apaixonei por aquela mulher, eu me apaixonei por aquele homem. Acabou minha vida com Deus. Aquela paixão me arrebatou das mãos do meu Senhor. Foi aquele emprego. Eu estou lembrando agora, aquele emprego que eu comecei a trabalhar em dois empregos. Não tinha mais tempo de ir para a igreja. O pastor me chamava, falava: o que está acontecendo? Estou sentindo sua falta. Não, pastor, é muito trabalho. Eu chego do trabalho, ainda tenho que cuidar da casa, as crianças. Estou tão cansada, pastor, estou tão cansado. É por isso que eu não estou botando mais o meu uniforme. É por isso que eu não estou indo mais na igreja como eu ia. É por isso que eu já não estou mais evangelizando. Não tenho mais tempo para sair para... foi isso aí. Foi aquele trabalho. Lembra? Ele está falando para você, ó. Lembra? Lembra aí? Lembrei. Foi aquela mágoa. Foi a mágoa. Fizeram uma fofoca com meu nome. Eu lembro agora. Eu estava bem. É verdade. Meu Deus, agora eu lembrei. Foi depois que fizeram aquela fofoca com meu nome na igreja. Falaram que eu tinha feito isso, que eu tinha feito aquilo. Eu não tinha feito nada. Eu não guardei meu coração. Entrou mágoa. Lembrei agora. Foi um pastor que passou na igreja, que me chamou a atenção. Deixa eu ver o que foi. Acho que meu celular que tocou, foi alguma coisa assim. Meu celular tocou na reunião e eu fiquei magoada com aquele pastor. Não foi o celular não, foi meu filho que chorou. Eu lembro, foi isso mesmo, o menino chorou. E o pastor pediu para a obreira levar para a EBI. E eu fiquei magoado. Eu falei assim: se o meu filho não é bem-vindo aqui, eu também não sou. Foi aí que eu caí. Foi aí. Eu lembro, rapaz. Foi o quê? Foi um vídeo que chegou para mim no WhatsApp, falando alguma coisa da igreja. E eu entrei para assistir. E eu assisti um, aí quis assistir o outro. E que eu queria saber de tudo agora. Malícia entrou, foi ali que entrou a malícia. Entrou a malícia em mim. Foi aí que eu caí, entrou malícia. Agora eu olho para a igreja com maus olhos. Eu olho para os dízimos, para as ofertas de forma comercial. Onde foi que você caiu? Caiu em tentação, adulterou, prostituiu. Enfim, lembra? Deus está falando, lembra aí. Refresca aí a sua memória, porque não foi Deus que mudou, nem a palavra e nem a igreja, foi você. Estou lembrando, peraí que está vindo aqui. Eu fui vítima de uma injustiça. Foi uma injustiça que fizeram comigo. Eu não aceito. Eu não aceitei aquela injustiça. Eu não aceitei. Não era justo eu passar por aquilo. Eu não estava fazendo nada de errado. O que foi, hein? Foi o quê? Alguma coisa, Deus está falando, alguma coisa aconteceu com você, que você abandonou o primeiro amor, você mudou. Mas ele diz: arrepende-te, arrependa-se. Ainda tem chance para você. Tem chance
chance para você ainda. Você está viva ainda. Você está vivo ainda. Ainda dá tempo de você voltar. Dá tempo de você voltar. Voltar para a igreja, voltar para o altar, voltar à oração, voltar a depender de Deus, voltar a confiar em Deus, voltar à santidade, voltar à comunhão, voltar ao exercício da sua fé, voltar a se entregar, voltar a servir, voltar a ser servo, voltar a se dar, voltar a agradecer ao invés de reclamar. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Deus está falando, volta para aquela época. A época, o tempo não tem como voltar atrás. Passou, o tempo não volta mais. Mas você pode voltar à prática do primeiro amor, das primeiras obras. Ele disse lá em Malaquias, tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós. Deus está lhe dando uma chance. Deus está lhe dando uma oportunidade. Mas Ele alerta. Quando não, quer dizer, se você não se arrepender, se você não voltar, Ele diz, brevemente a ti virei. Jesus está voltando, pessoal. Jesus está voltando. Nós estamos vivendo os últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos tempos. Ele está dizendo, eu estou já voltando aí. Logo, logo você vai estar, comigo, olho no olho comigo. Você vai vir perante mim. Ele está falando, se você não se arrepender, se você não voltar, logo, logo nós vamos estar os dois, tete a tete. E tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Você está viva hoje, você está vivo hoje. Quantas pessoas veem o sol nascer, mas não vê-lo se pôr? E quantas veem o sol se pôr, mas não vê-lo nascer? Você está vivo agora, daqui a 1 hora você não sabe. Daqui a 2 horas você não sabe. Daqui a 24 horas você não sabe. Volta para Jesus. Volta para o altar. Volta à prática das primeiras obras. Que Deus ainda quer lhe usar muito. Deus ainda tem muito para fazer na sua vida e através da sua vida. Mas você tem que se voltar para Ele.